estamos aqui mais uma vez, tendo o enorme prazer, né, de receber aqui o professor Edu Vella, que está à frente aí no comando de um gerenciamento que é modelo, quando se pensa em ter um trabalho voltado nas questões de esporte, e em especial quando o assunto é qualidade de vida, enfim. Professor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, viu? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Juliano, Tassinho. Sempre um prazer estar aqui, trazer as novidades. Quando você puxa ali no primeiro bloco, vem novidade, aí eu sempre tenho essa responsabilidade, Sim, né? Trazer alguma novidade. Mas, enfim, a novidade é a gente continuar o trabalho, já é uma grande novidade, porque tem muitos trabalhos que param, né? Eu gosto quando o professor vem aqui, a gente dá uma recapitulada, até para você que está sintonizando aqui no Câmara Esportiva, né, que não conhece ainda, né, essa história do professor Edu Vella. Foi um grande atleta do futsal, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho do início de tudo, mas que depois fez a escolha pela educação física, se tornando um grande profissional, premiadíssimo pelo órgão maior da profissão, que é o Conselho Federal de Educação Física, né? E vem aí sempre com novidades, atuando em Guarulhos, mas já né, com uma ideia bacana aí de que a coisa cresça cada vez mais. Fala um pouquinho sobre isso, Edu. Depois mais para frente, a gente fala da agenda do segundo semestre. Do atual, né? Esses dias eu fui na reunião até, Ulisses, aí eu falei, eu tô aqui desde a Norton, joguei na Norton, né? Um time de futsal que tinha aqui da empresa, né? Time forte, eu lembro. E aí eles, na Norton, até acho que ela mudou de nome e o dono da nova tava lá, né? Eu falei, tinha um time, ele falou, ainda tem. Eu falei, legal. Então vim da Zona Norte pra cá, isso com 8, 9 anos de idade, né? E aí comecei no Conselheiro. E o Conselheiro, né, para quem não sabe hoje, mas foi uma grande potência do esporte escolar, né? Então a escola que mais venceu a Olimpíada Colegial aqui em Guarulhos foi o Conselheiro Crispiniano. E tem um ex-atleta ali do Conselheiro ali, ó. Ah, é? Grande conselheiro. Grande conselheiro. Na época de professor Bernardes, isso. Professor João da Costa Freitas, professor Antonieta. Marcos da Sport. Marcos da Sport, Marcos Magnoni. Tinha um timaço lá no corpo de professores. Meu tio pai foi diretor. Sim, também. Né? Então, assim, bebi daquela fonte, daqueles professores, né? E daí, desde disputar Pro Menor, com todos esses grandes nomes que ainda tem hoje, né? Silas, que está no Guilherme de Almeida, então, enfim. Eu até fiz um comentário ontem sobre a seleção de futsal, né? Que eu trabalhei 20 anos com futsal feminino, né? Falei, eu tenho um pouquinho de propriedade para poder falar alguma coisa. Mas assim, eu passei aqui em Guarulhos pelas mais diversas manifestações do esporte. Então, quando eu falo de corpo e alma mesmo. Sim. E hoje, esses dias a gente até foi surfar com os amigos, eu ia passando falando umas coisas de Guarulhos, eles são de Guarulhos, né? Ele falou, você é Guarulhos raiz mesmo. Porque assim, eu vivo aqui, tenho negócio aqui, estudei aqui, servi o exército aqui, né? Estudei na faculdade, dei aula na faculdade, nos colégios, então assim, eu vivo o esporte mesmo há mais de 30 anos na cidade, né? Então, tudo isso culminou com a atualidade hoje, né? Então, desde treinador do Colégio do Progresso, agora a MAD, da UIMPRO, do ASA, do Multiforça, da faculdade, enfim, já passei as manifestações aqui, né? Escolar, federação, seleção, fui técnico da seleção, né? Paulista e universitário. Então, acho que um pouquinho eu vivi esse esporte aqui na prática, né? Professor, saindo um pouco do assunto que traz você aqui, mas acho importante a tua presença aqui. Você estava acompanhando aí o nosso noticiário do primeiro bloco, falamos da seleção feminina, você tem uma experiência muito forte na questão do trabalho com o naipe feminino. Eu comentei aqui, né? Era a hora da Marta entrar no jogo, essa técnica que até então ninguém falava nada, né? Como agora ficou fora, já, mas essa pia, veio lá, não encaixa, o idioma é outro, a cultura é outra. Como é que você vê tudo isso? Algumas coisas mudam no Brasil, mas uma delas não, né? A culpa sempre é do técnico, né? Então, assim, arrumamos mais uma para ser a culpada. Até o vídeo que eu fiz ontem, falei, vamos tentar dividir um pouco isso. Né? Uma coisa são as pessoas que confundem tudo. Uma coisa é a luta pela igualdade feminina, pelo direito das mulheres, essa é uma luta. Sim. A outra luta é pela estrutura, né? Então, agora que elas tiveram estrutura, é o quê? A seleção brasileira masculina faz 20 anos, como vocês falaram aqui, que não ganha o Mundial. E a estrutura é magnífica, os salários são exorbitantes. Então, assim, estrutura tem que ter e tem que continuar. Acho que teve uma nota da CBF agora falando que vai continuar. Tomara, né? Tomara. Os clubes agora, lá a legislação, né, é obrigatório ter um time feminino. Então, assim, cria-se mais espaço para as meninas estarem jogando. E a outra coisa é futebol, que foi a discussão principal do programa, que eu achei isso muito interessante.
porque às vezes se confunde tudo. Sim, não, então, né, bem observado, viu? nas redes sociais até você vê pessoas com ideias dessa ideologia de gênero, né, machista até, envolvendo tudo a questão de futebol com essa ideia. Então são discussões, cada uma na sua caixinha. Sim. Na discussão de futebol, e em se discutir apenas futebol, acho que a gente já avançou. Porque daí sim cabe essa discussão. Sim. Será que cabe uma técnica estrangeira? Sim. Será que nós não perdemos a nossa característica, sim, que é do um para um, né? Um contra um? Sim. Será que não ficou um time morno? Será que a técnica não era isso? Sim. Mas antes disso, é uma das técnicas mais vitoriosas do futebol mundial. Sim. Então nós falamos, vamos trazer alguém de peso para dar uma sustentação para nossas meninas. Na pior das hipóteses, o intercâmbio, né, que acontece. De conhecimento, isso. Sem dúvida. Então, assim, será que a gente também não se adaptou ou se aperfeiçoou e aprimorou de técnicas que os Estados Unidos já usam há muito tempo? Será que ela já não trouxe alguma coisa estrutural mesmo? Fala, eu vou, mas eu preciso de um sem treinamento, eu preciso de estrutura, eu preciso daquilo, né? E assim como o Bernardinho fez com o nosso próprio voleibol, falou, peraí, eu tenho a seleção, mas nós precisamos melhorar muito toda a base para que chegam lá na ponta grandes jogadores, né? Então, assim, talvez a contribuição dela seja maior do que o jogo em si. Do que a própria disputa. O jogo em si, acho que faltou muito. O jogo em si é bastante discutível. Se a gente pudesse, né, ter uma discussão do futebol feminino num programa de esporte, como tem no masculino, tem um jogo, tem o terceiro tempo, tem o quarto tempo. Bem observado, gostei do que você falou. Eu acho agora importante falar, então, peraí, então qual que é a nossa característica? Quem é? A Marta entrar ou não entrar? Né? Era então, o momento, não era? Ela teria que ir, não ia. O tático e o técnico e falou mais sobre outras causas e bandeiras. É verdade isso que você está falando, Du. Então, assim, confunde muito. Então, acho que cada coisa tem que ser discutida nas suas proporções. Tem gente. Posso aproveitar, já que o Du está aqui? Eu sei que o tempo é curto, mas voltando ao Iduvela Guarulhense Raiz, que inclusive o Du trouxe uma informação, e você deve saber disso, que o Guarulhos ficou em terceiro no surf nos jogos, não é? Que beleza, hein, Du? Isso foi assunto lá em Pinda. Guarulhos em terceiro no surf, aconteceu. Onde treinou? Onde foi treinou? E Ubatuba no nosso campo. Que beleza, né? Ô, Du, Guarulhos chegou aí à 10ª colocação dos regionais, né? Você como um guarulhense raiz, como é que você vê essa classificação? Te pergunto isso que nós chegamos a conversar. Bastante. Que, inclusive defendeu a Guarulhos participando de jogos regionais, jogos abertos. Fui campeão pro Guarulhos. Sim, Como é que você viu isso ainda? O Ulisses sempre fala isso e eu concordo, até porque discordar de alguém que viveu também antes de mim a questão guarulhense, a gente fez uma live uma vez, né? Eu falei o tanto de conhecimento que tem e a cronologia, né? Sim. Nós precisamos ter as referências. Só fazendo relação com a Marta, o que ela sempre bate é referência, né? Para a criança olhar e falar, pô, Guarulhos tem o tênis de mesa, tem o salto triplo, tem um futsal, né? Então, assim, Guarulhos voltando na 10ª colocação, e é independente de tamanho de cidade, que aí é outra discussão, né? Porque a cidade que dá menos, dá 0,0 alguma coisinha de orçamento para o esporte, não entende qual é a grandeza do esporte, né? Parabéns. Então, assim, se a gente volta, até falando com vocês, se a gente volta em terceiro lugar, em primeiro lugar, imagina o que movimenta a cidade nisso, né? Imagina o que cria-se de referência para as crianças que estão agora disputando as Olimpíadas Municipais, né? Um medalhista dos Jogos Regionais, que para a criança é o mais próximo que ela pode chegar, falar, isso aqui foi medalhista do atletismo, tênis de mesa, da natação, e aí 1.400.000 habitantes, a gente não conseguir ter um projeto em que de tudo isso saiam daqui mesmo grandes profissionais, como a gente tem, grandes atletas, eu falo que é um descaso e não levar a sério a grandeza da ferramenta esportiva que a gente tem. Né? Então, assim, é lamentável a gente chegar nessas condições. E a gente sabe que o esporte se ganha e se perde. Sim, lógico, não é essa discussão. Mas quais foram as ações que a gente fez que poderia ter um resultado diferente? Nenhuma. Então, assim... que existiram e deixaram de ser feitas. Então, não tiveram continuidade. Poucas coisas no esporte, ainda mais no futebol, às vezes acontece mais, nos outros não. O melhor vence. O que está mais preparado vence. O que tem mais estrutura vence. E não é um trabalho de hoje para amanhã. Sim, ele é um trabalho contínuo. Sim. E aí você já passou por isso, eu acho, né, Alice? Você tem 10 anos de um trabalho bem feito, em 3 anos de um mau trabalho, você acaba com tudo aquilo que foi feito. Né? Você acaba com uma geração. Entre as questões de ordem política, como eu falei ainda há pouco, até me exaltei aqui, né? No primeiro bloco, mas a gente vê, né? Entra a política... a gente sabe que, né, na estrutura
pública acontece, também no setor privado existem as questões de ordem política, mas quando se misturam as coisas, né, fica difícil, né? Fica difícil. Ulisses, mas mesmo assim, hoje até não se fala tanto, mas ainda se usa. A China usa o esporte como uma ferramenta política. Sim. Na Guerra Fria se usou muito o Sim. esporte como uma ferramenta Verdade. política. Cuba usa o esporte como ferramenta política. Então, até como ferramenta política, ela é muito importante. Sim. Até como ferramenta Pra saber importante. usar. Você faz um projeto grande, com as praças revitalizadas, com bastante criança participando dos projetos, Politicamente, você pode colher frutos em voto. Sim. Matematicamente é isso. verdade. Né? Tanto é que qualquer projeto que alguém vai fazer, politicamente às vezes, usa o esporte, mas de uma forma amadora, ali pequena, porque entende que eu estou fazendo bem para uma criança, eu que tenho 3 filhos, fez bem para o meu filho, está fazendo bem para mim. Então, assim, elevou o moral de uma criança, deu referência, deu oportunidade. Pode ter certeza que é mais fácil você conseguir um voto e é até mais barato Verdade. de conseguir um voto. Olha, gente, eu falo que essa resenha aqui com o Edu é sempre muito proveitosa, né? A secretaria tinha que cuidar de criar um movimento envolvendo esses profissionais, né? Até a professora Mara, falei dela ainda há pouco, conversou comigo outro dia, né? E promover aí, a secretaria tinha que alavancar isso, criar uma situação de uma discussão maior envolvendo profissionais da área, atletas, dirigentes, gestores, né? Criar um movimento aí de uma discussão maior, né? Para ver o que seria melhor hoje para a cidade, qual é o caminho, né? Enfim, nas várias questões que envolvem aí a atividade física e o esporte. Mas o Edu seria um elemento importante nessa questão. Mas vamos sair desse assunto, vamos falar, né, porque o nosso tempo, a produção já está me sinalizando que o nosso tempo, o relógio anda para frente, né, Tassinho? Edu, qual é a sua trajetória maravilhosa, né, propiciando a cidade aqui, movimentos importantes na questão do esporte, da qualidade de vida. Terminamos aí o primeiro semestre, você tinha nos passado a agenda do primeiro, o que está sendo alinhavado e o que tem novidade aí do Grupo Edu Velas aí para essa temporada ainda de 2023? O que está acontecendo? O primeiro semestre, a gente ficou bastante focado internamente, claro que com alguns eventos, que é os que eu vinha mostrar aqui, mas internamente, para poder manter os clientes aqui, a gente fez uma avaliação do semestre passado, do ano passado, e a gente perdeu muito aluno, entrava muito e perdia muito. A hora que a gente olhou os números, falou, a gente está perdendo aluno que estava aqui e por algum motivo está saindo. Né? Até pelo motivo da pessoa não sentir tanta necessidade ou não ser tão convencido da importância da atividade física para ela. Então, vamos mudar o enfoque. Então, no primeiro semestre de 300 alunos, a gente quase dobrou, foi para quase 500 atendimentos a gente faz hoje. Então, primeira fase, ok. A segunda fase, que é um pouquinho que eu coloquei ali, é só uma referência, né, da nossa programação, até porque todo mês, todo final de semana tem programação. A ideia, então, é agora a gente oferecer mais atividades em relação a eventos. Né? Todo final de semana nós temos eventos gratuitos, todos os finais de semana. Até porque os eventos que eu tenho particulares do final de semana, eles são abertos para aula experimental. Eu gostaria de fazer uma aula de Krav Maga, dá para ir lá. Então, assim, eu coloquei ali só uma referência da nossa ideia do segundo semestre, que é proporcionar até para a cidade bastante eventos esportivos. Né? E você, no primeiro bloco, falou um negócio magnífico aqui, que às vezes passa desapercebido para as pessoas, né? Quando tem os eventos na Paulo Facchini, às vezes o entorno ali reclamava um pouco, né? E aí você fala, você traz um campeonato internacional para cá, você movimenta a rede de hotelaria, você movimenta a localiza lá que o cara vai alugar, você movimenta o táxi, você movimenta o comércio, você movimenta o shopping, que o cara vai dar um passeio. Enfim, você traz... Aí eu puxei ali um pouquinho do que... Quando você põe assim, Ulisses, no Google, o que o esporte movimentou em 2022, ele dá o futebol. E é sempre futebol só. Eu amo futebol, a gente ama o futebol, mas o esporte é muito maior que isso. Então, movimenta bilhão nessas relações de entorno, né? Então, assim, os eventos que a gente procura proporcionar é que eu também movimento outras esferas. Quando eu faço uma camiseta para um evento, eu também estou movimentando a confecção, o cara que me faz a arte, que cobra R$50, que é um menino que está ali atrás do computador, e aí ele faz a arte, a prova, sabe? Então, você movimenta de uma certa forma. Então, a gente vai apostar bastante nessa questão. Então, tem umas referências ali, a gente tem um grande evento que é em outubro, que eu vou falar um pouco mais nas outras vezes, que chama Rock and Foot, que é um treinão de crossfoot, que está ali no meio. É um treinão de crossfoot, com uma banda ao vivo no campo, 300 pessoas treinando ao mesmo tempo. Bacana. E esse aqui já é o 6º desse que a gente faz, né?
Então, vai ser um dos grandes eventos nossos. E aí os pequenos eventos. Desde o Footcamp que a gente fez, que é uma experiência do menino um dia de jogador de futebol, né? A gente acabou de fazer nas férias agora. Tá. Alcançamos 30 crianças no primeiro, então foi bem legal. Fica lá o dia inteiro, come, almoça, se relaciona, né? E o projeto social, que eu vou apostar mais agora nele, né? Quero dar oportunidade, essa minha parte também social, das crianças entenderem o futevôlei, que é uma crescente. Sim. E quem sabe desse projeto, né, possa vincular, assim como a gente tem um futebol, o menino jogar futevôlei, ter o patrocínio dele, enfim, né? Então eu vou abrir 30 vagas. Legal. Das 2 unidades, né? 15 de Hoje cada. são 2 unidades aqui São em 2 Guarulhos? unidades, a unidade 1 e a unidade 2, né? O Velas é uma franquia hoje ou não? Como é que está essa Então a questão? ideia do Velas... Você pensava nisso, né? um tempo a ideia do atrás? Velas é que seja uma empresa de gestão esportiva, Tá. revitalização, reforma e construção de espaços esportivos, né? A produção preparou aí, está separando aí algumas imagens. Essa é o 2, Velas Enseadas, que a gente chama. Tá. Então a ideia é que seja um centro descentralizado, Ulisses. Exemplo, você tem uma quadra de tênis, eu não ofereço tênis ainda de campo. Sim. Tem uma quadra de tênis e que eu sei a dificuldade de movimentar, Sim. de fazer negócio, de vender Sim. matrícula. Eu posso ser um grande parceiro seu. Sim. E eu posso, a Olha minha aí. marca está vinculada a isso. Você O que Juliano nos já, acompanha aí, olha aí, olha. A dica do professor Vela aqui, né? o Juliano já falou aqui muito bem, Sim. nas suas oratórias aqui. Você tem um trabalho que acontece aqui na A Vila Galvão, né? Vila Galvão, aqui no Anel Viário, né? Isso. E é uma área maravilhosa, com uma baita estrutura. E que foi revitalizada, Sim. estava desgastada, Sim, é um grande sim, espaço sim. esportivo e hoje a gente oferece Tá. isso e faz esse número de atendimentos que eu falei. E essa é a 2, que faz 3 meses que eu estou à frente, Ulisses. E ali na Perto da Alameda Iaiá, né? Pérola Medaiá, antigo clube dos alemães, eles chamam, né? Que é um clube desde 1952. Eu trabalhei lá uma época. Desde 1952. E aí, Você tá rindo? Primeira equipe de natação que nós levamos isso. pro jogo, parte dela vinha lá do trabalho, do Clube dos Alemães. e aí o pessoal começa falando, já fui lá, eu ia em festa lá, eu falei, pô, esse clube aqui... É antigo, é. É. E que é uma linha também, Ulisses, assim, clubes que a gente conhece na cidade, que Sim. estão defasados, porque clube depende de diretoria, depende de conselho, a gente pode ser um grande parceiro. E aí eu tenho todo um formato para que o Vela seja uma nova franquia nesse jeito, mas de gestão. E é por isso que eu coloco ali que a gente já está em negociação de uma 3ª unidade nessa linha, né, de fazer acontecer o esporte dentro desses espaços Olha, que nós são temos alguns esportivos. clubes aqui na cidade, eu não vou ficar citando aqui, até por uma questão talvez ética, vai, mas que precisa dessa injeção aí, viu? Né? Você que está à frente de clubes aí da nossa cidade, clubes até históricos aí, não é? Tá Quando aqui- você fala, Ah. Brasil não é um país de clubes. Ah, Uma injeção nestes clubes, não estou falando Corinthians, Palmeiras, estou falando clubes, como nós temos na capital Pinheiros e tal. Uma injeção nestes clubes iria ao encontro daquela bandeira que você levanta, do clube forte, atletas fortes que sim, possam lógico, representar a lógico, cidade. é. Então tá aí uma excelente alternativa para mais um caminho, né, Ulisses? Sei. Ô, Vela, então tá aí a sua agenda para o segundo semestre, né? Esses 2 espaços maravilhosos. E o que tem mais aí de coisa boa aí que... E a gente vai apostar um pouquinho mais, porque eu vejo a necessidade disso, né? Nós somos da área de educação física, de um lugar de capacitação dos profissionais de educação física também. Isso é de né? extrema importância, parabéns. Na prática, eu quero que ele venha lá, que eu vou falar de tudo para ele, desde a forma que ele se veste até o brinco, da forma que ele a postura dele, o atendimento que ele tem, para que a gente dê um pouquinho mais de valor e importância para a nossa profissão. Né? Porque eu ando pelos outros centros da cidade, e às vezes você vê um descaso do próprio profissional, fala, então eu tenho que também capacitar esses jovens, E sabe? isso aí, Vela, essa sua fala aí que eu acho de extrema importância, ela começa no banco da universidade, né? Hoje, quantos são as estruturas de educação física aqui? Nós temos umas 4? Umas 4 faculdades de educação de educação física. Olha aí, ó, você é diretor dessas instituições, você que está à frente. Olha uma ideia bacana aí, né? Já no próprio... Pegar o acadêmico ali, já trazer para essa realidade. E, Ulisses, de todas as esferas. Exemplo, hoje eu tenho defasagem de pessoas do esporte e que pensam a gestão. Porque às vezes a gente tem gestores que não passaram pelo esporte, eles dão a contribuição deles. Mas quem viveu ali vai entender a necessidade, né? Eu lembro que eu trabalhei no colégio, eu queria material, ele me deu uma bola. Ele falou, mas o jogo usa mais de 2 bolas? Né? Então, assim, era essa a ideia. Então você precisa convencer ou até esclarecer para a pessoa. Falar, tá entendendo assim? Aí
o cara que tem um pouquinho de consciência, de noção, e que às vezes pensa apenas no dinheiro, vai entender. Não, se eu investir aqui, eu vou ter um melhor atendimento sucessivamente. Então é uma das grandes bandeiras nossas. E fazer a ligação dos profissionais que estão começando com os grandes profissionais, que estão loucos para poder falar também. Dar uma orientação, né? Preparadores físicos que eu conheço, da seleção de futsal, Mauro. Eu quero que... Conte com a gente para isso. Eu quero abraçar você nessa questão aí, porque eu defendo isso já há anos, né, Tacinho? Sim. E vamos junto nisso aí, de estar dando visibilidade. Já tem ideia de data para que você faça? Ou vão ser vários... Você vai se aproximar da categoria por várias vezes? Como é que está isso? Eu vou. A gente já está lá aberto para estagiário. Tá. Né? Eu estou com 4 estagiários, tem um grupo específico disso, eu tenho um cuidado especial com eles, né? Sim. Para alguns eu consigo até dar uma ajuda de custo para o menino. Eu sei como é difícil o começo, né? Então já tenho lá. Então já está aberto aí. Quem quiser fazer essa capacitação na prática comigo já. Então, peraí, que eu quero dar uma ênfase nisso. Ó, eu estou aqui, produção. Ó, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Você é acadêmico de educação física, ou mesmo você profissional, que queira dar uma atualizada, que queira, né, tomar conhecimento de tudo isso que está sendo dito aqui pelo Vela, né, é de extrema importância na sua formação, não é isso, Vela? Ganhar esses conceitos todos aí, se atualizar. Nós temos um grande conceito no Brasil, né, que na verdade é mundial, que é a ACM, né? Sim. Eu bebi muito dessa fonte sem trabalhar lá. Sim. Então, assim, eu ofereço quase 20 modalidades esportivas. Olha E só. eu oriento os profissionais que estão lá, que vêm, por que eu gosto de futebol, então vou trabalhar com futebol, falar. Mas dá uma olhada no Krav Maga também, dá uma olhada no Jiu-Jitsu, conversa com o professor. Então, assim, é para que ele tenha uma formação multi-esportiva e que ele conheça. Eu dou contato para ele, por exemplo, pro Maciel, que é uma referência nossa de taekwondo, que disputou regionais e regionais. Conversa com o cara. Vamos fazer uma reunião, uma capacitação, né? Um dos pontos ali é o Velas Combat, com a minha equipe de combate que tem ali. Então, esses que você fez o convite, tá lá, o Juliano sempre passa os contatos aqui. Uma oportunidade única e imperdível para você, acadêmico. Como é que faz para estreitar essa relação com vocês? Tem um telefone para contato? De ligar lá, professor, eu quero fazer parte de... Tem o nosso contato, mas as nossas redes sociais acho que são as mais ativas, assim. Entrou ali no direct, até mais fácil, né, do menino, ele só dá um clique lá e ele já cai direto pro meu WhatsApp, entra lá em contato, tem interesse. E aí eu vejo o horário, porque lá o Liceu funciona das 6h30 da manhã às 11 da noite. Então, assim, se ele estuda de manhã, ele tem a tarde e a noite para fazer e vice-versa, né? Nas 2 unidades. Legal. Então, assim, a possibilidade que ele tem de estar em contato com uma modalidade é grande. E com os esportes. E as pessoas que eu trago para fazer as minhas capacitações dos meus profissionais, ele está ali bebendo dessa fonte, né? Então, a movimentação principal é na prática. Vem e aí nós vamos capacitando nesse sentido. Olha, a própria Secretaria de Esportes, que é a entidade aqui pública, né, que responde pela gestão do esporte, tem que ter essa aproximação com o professor aqui, viu? Profissionais lá que estão no contexto lá da estrutura, né? Participar desse encontro aí que o professor Edu propicia, né? De um crescimento aí, de conhecimento, de discussão de temas, enfim. Poxa, que bacana. É isso aí. Só, eu sei que está acabando, a gente teve contato com o Pontes, eu deixei à disposição a minha equipe de combate, né? Estamos esperando algumas respostas deles aí. Muito bom. Porque para capacitar até a Guarda Municipal, dar uma dica, alguma coisa, né? O Krav Maga, o Jiu-Jitsu, o Taekwondo, enfim, o Muay Thai, alguma coisa que possa agregar, né? Tem um contato bom lá na Guarda Municipal, que agora até o professor... O Tadeu, né? Professor de Educação Física, Tadeu. Tá afinado com ele Tadeu, o neto dele estuda no meu colégio dos meus. Mas você está compondo com ele nessa questão? Não, eu falei com o Pontes, que foi aquela primeira reunião nossa lá, né? De te ajudar nessa questão aí. E ele está na formação da Guarda, né? Ele tem algumas coisas que falam sobre conflito e tal. Estou à disposição. E o Vela Esporte, na verdade, está à disposição de oferecer esse serviço. Vou ligar para ele. À disposição. Se me autorizar? Claro, à disposição. Tadeu, me aguarde. Olha, coisa boa aqui, ó. Falei que o Edu sempre vem com coisas positivas para a nossa comunidade, de uma forma geral aí. Legal. Juliano, estamos atrasados. Ficaria aqui mais 1 hora com
com o professor. Ficou alguma coisa que você queira colocar? Só o Cláudio Herrera te manda um abraço, pergunta qual é o melhor fotógrafo dos seus eventos. Ele vai lá no fotógrafo, tira umas fotos minhas pra ficar zoando depois, acredita nisso? Vou fazer o mesmo, viu, Tassi? Vou só ficar também nele ali. Não, Herrera, abraço. Aliás, faltou você trazer o óculos da linha Vela. O óculos para que o Ulisses Pinto possa É que fazer. tinha que ter pego antes de ir para as viagens dele. Que Ah, aí, não. mas agora Não, mas vai... tem que ter o Cancún verão tá aí. ainda, não tem Cancún na programação? Tem, isso aí você traz que a linha Velas vai desfilar Edu, em Cancún. Que Tá bom ter certo. você aqui com a gente, né? E acho que sempre ganha muito com a tua presença aqui. Quem ganha melhor do que nós é o telespectador, é aqueles que lidam com o esporte aqui da cidade. Parabéns, né? E vamos junto. Né? O Juliano está encarregado dessa proximidade com você. Vamos sempre que possível, Juliano, trazer aí, Claro. né? Falar desses eventos todos aí, que eu tenho um interesse muito grande. Nós temos, você tem, e principalmente o nosso telespectador. Tá bom? Edu, obrigado mais uma vez pelo carinho. Eu por que nos dar agradeço. atenção aí, viu? Sempre bom estar aqui Sempre mesmo. juntos. Tá certo. Tá bom? Ô, professor, vamos embora? Então o programa fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Né? E nós voltamos ao vivo na próxima. Eu falo que nós voltamos ao vivo aqui no estúdio, mas a equipe está sempre na correria aí, cobrindo os esportes. Né? Falou em esporte, está lá o Câmara Esportiva. Não é isso, Juliano? Sim, senhor. Então tá bom. Gente, fiquem todos com Deus, uma boa tarde. Tchau, tchau.